Bom, na aula de hoje nós vamos aprender sobre etnociência, sobre os conhecimentos e os valores e os saberes tradicionais dos nossos povos quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Os tópicos que vão ser abordados são sobre os povos tradicionais, a etnociência, as áreas de aplicação, conhecendo os saberes tradicionais e produtos históricos. Os povos tradicionais. Esses grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pelas tradições. Esses povos vão estar usando muito o relacionamento com o meio ambiente, o relacionamento com a própria natureza. Por conta dessa interação, vão surgir as crenças, vão surgir as ciências, vão surgir as aplicações sociais por conta dessa interação. O que é curioso de entender sobre os povos tradicionais é a forma na qual esse conhecimento é adquirido. Um ponto que a gente vai abordar bastante em relação a esta aula é a forma oral de conhecimento como transmissão e a ancestralidade, a forma na qual a importância de que é passada de geração em geração. Nós vamos aprender sobre o seu modo de vida e essa aula nós iremos reconhecer as características desses povos e identificar o modo de vida e os saberes científicos. Quais são os saberes científicos que esses povos tradicionais têm? A sua relação com a natureza vai abordar diversas dimensões, vários campos de estudo na qual nós iremos estudar. A etnociência na Amazônia é um campo interdisciplinar de estudo que se dedica a compreender os conhecimentos tradicionais das populações locais sobre o ambiente natural, incluindo suas práticas de manejo dos recursos naturais. Essa abordagem valoriza a visão de mundo e os saberes acumulados ao longo de gerações pelas comunidades tradicionais, buscando integrar esses conhecimentos com a ciência moderna para promover a conservação da natureza e a sustentabilidade ambiental. Na figura do slide do lado direito, nós temos algumas especialidades do meio acadêmico: o matemático, o astrônomo, o farmacólogo, o médico, o psicólogo, o engenheiro, o agrônomo e o ictiólogo. As especialidades nas sociedades e nas culturas está o xamã, o herborista, o curandeiro, o pescador, o camponês, o cozinheiro, o borracheiro e o caçador. As nomenclaturas são diferentes, mas as aplicações são parecidas. Mas como assim as aplicações são parecidas? O herborista, por exemplo, ele é aquela pessoa que conhece toda a preservação ambiental, ele vai conhecer sobre a parte das plantas na qual vai ser melhor o uso e o cultivo. Não sei se ficou muito bem explicado, mas o herborista ele é detentor de um conhecimento aromático, ele é detentor de um conhecimento até mesmo biológico e botânico da sua região. Muitas das vezes isso aí é aplicado nos povos tradicionais, nas aldeias, nas comunidades. E muitas das vezes a gente consegue enxergar a finalidade desses produtos na feira do ver-o-peso, como a gente encontra em algumas essências que a gente compra para fazer perfumes, para fazer até mesmo alguns tipos de produto de limpeza e colocar esse toque, essa peculiaridade ambiental. E a gente entende também como a etnociência interdisciplinar é a junção do campo do saber, de uma mistura de conhecimento. Muitas das vezes a gente entende que é necessário para construir uma casa um conhecimento de engenharia, um conhecimento que ele é matemático, um conhecimento que ele é físico. E também a gente se aplica isso ao povo tradicional que não tem essa área científica, que não tem essa aplicação científica tradicional e tecnológica. Então a construção que eles têm é de conhecimento passado de geração em geração, com algumas amarras feitas com fibras, com algumas amarras feitas de cipó, para fazer a fundação por meio de madeira, qual a melhor madeira a ser usada para a construção da sua oca, para a construção de algumas aldeias, e isso tudo é levado em consideração, esse conhecimento que é vasto e rico, e a gente tem que valorizar como povo, a gente tem que valorizar isso em nossos ensinos, e tem que valorizar essa ciência, esse conhecimento cada vez mais na área da educação.
A etnociência é o estudo dos conhecimentos tradicionais das comunidades, especialmente os povos indígenas sobre o meio ambiente. Na Amazônia, esses saberes são incrivelmente ricos e variados, acumulados ao longo de séculos. Pense na etnociência como uma grande biblioteca de conhecimento sobre a natureza, onde cada livro foi escrito pelos povos que vivem em harmonia com a floresta. Eles sabem, por exemplo, quais plantas podem ser usadas para curar doenças, quais animais são melhores para caçar em determinadas épocas do ano e como cultivar a terra sem esgotar os seus recursos. Então, a etnociência, aplicada a esse último ponto do que acabamos de ler, cultivar a terra sem esgotar os seus recursos, ele é exatamente ligado à preservação, ela está exatamente ligada ao plantio e à colheita na natureza. Eles são tão ligados a esse meio ambiente que dela fornece a matriz da sua subsistência, é dela que vem a matéria-prima das suas obras, é a matéria-prima do seu dia a dia. Da natureza vem o recurso que eles vão estar usando para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e até mesmo para o crescimento familiar e social da sua comunidade. Então a etnociência ela é um campo de estudo que tem que ser ainda mais valorizado, pois muitas das vezes a gente não tem noção da amplitude do conhecimento desses povos aplicado à preservação da biodiversidade da nossa região amazônica. As áreas de aplicação. As áreas da aplicação da etnociência ela está ligada à dimensão da etnobotânica, a etnozoologia, a etnoecologia e a etnofarmacologia. A etnobotânica é o conhecimento sobre as plantas, o conhecimento sobre a fauna, a flora e a biodiversidade. E aonde ela é encontrada até mesmo algumas fontes ricas de proteína, algumas plantas que são até mesmo usadas para a forma de cultivo e até mesmo para curar doenças, como nós lemos no tópico anterior. Então, isso tudo é importante no conhecimento que ele é gerado de geração em geração. A etnozoologia é o cuidado com os animais, o cuidado com o crescimento desses animais, até mesmo a domesticação desses animais, até mesmo o cuidado para eles irem alimentando, para eles trazendo a cura sobre os animais, eles trazendo um conhecimento a respeito da medicina veterinária em relação a isso, o cuidado que eles têm, qual o melhor alimento que provém desses animais que vão nutrir essa sociedade, e tudo isso é um conhecimento vasto, é um conhecimento rico. A etnoecologia está ligada à preservação ambiental, está ligada sobre a sustentabilidade que esses povos têm. A etnofarmacologia é ligada sobre a ciência medicinal em relação com a natureza. Quais são as plantas, quais são as fibras, quais são as árvores, os ramos, os galhos que vão estar trazendo a nutrição, que vão estar trazendo o conhecimento e vão agregar sobre uma pesquisa, que vão agregar até mesmo sobre a produção de um remédio, a produção de algum produto que venha ajudar sobre alguma enfermidade. E isso tudo é amplo e isso tudo é rico e a gente tem que valorizar essas formas de aplicações, pois a atividade desses povos e sua interação com a natureza cria uma metodologia própria em algumas áreas em que a ciência tradicional científica trata de forma diferente. Os conhecimentos e os saberes. Vamos conhecer um pouco mais a conexão com o território utilizando os recursos naturais de forma sustentável, mantendo uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Organização social própria com estrutura e hierarquias que regulam as relações nas comunidades. Usos de conhecimentos tradicionais. Esses grupos detêm conhecimentos ancestrais sobre o ambiente natural, práticas de subsistência e medicina tradicional. Transmissão oral de conhecimento como meio fundamental de compartilhar e preservar os conhecimentos e tradições dessas populações ao longo do tempo. Este último tópico sobre transmissão oral, ele é muito importante na tradição desses povos. Pois imagine uma criança que vai juntamente com sua avó até a mata para adquirir conhecimento, pois ela vai observar a forma na qual a sua avó está caminhando, na qual ela se relaciona, na qual ela tem essa imersão sobre o ambiente. E o conhecimento que é tratado e formulado de geração em geração é um saber que leva anos de aperfeiçoamento, que leva anos de prática até chegar na pessoa e ela conseguir trazer sobre a comunidade dela uma aplicação diferente e ramos diferentes de aplicações em relação ao conhecimento tradicional que esses povos têm. As formas de conhecimento dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos,
ele é um conhecimento passado de forma hereditária por uma transmissão oral, como acabamos de dizer. Esses saberes é importante como um mecanismo essencial para a preservação e transmissão dos conhecimentos. A preservação e transmissão dos conhecimentos como uma forma de valorização, como uma forma de tradição cultural que identifica como um povo. Vamos falar agora sobre os produtos históricos. Você sabia que alguns produtos do nosso dia a dia é fruto de um conhecimento passado de geração em geração? São conhecidos como os produtos históricos, que são resultado da interação do povo com a natureza, as práticas de manejo dos recursos naturais, as técnicas tradicionais de produção, as crenças e os mitos que compõem a herança cultural de cada comunidade. Esses produtos, como é dito no texto, ele é a interação do homem com a natureza. E o que leva a esse produto histórico estar finalizado são os anos de prática, o aperfeiçoamento desse produto, pois a gente não sabe quanto tempo levou, como uma das perguntas que o paraense costuma fazer é sobre a maniçoba, que se ela não for cozida direito, se torna um veneno, e a gente fica pensando aquela pergunta, quantos tiveram que morrer para que chegasse ao ponto perfeito dessa comida tão maravilhosa e típica da nossa região. E isso tudo é uma transformação, é um resultado que ele vem da interação com a natureza, como o matapi, que é dito na imagem, como você pode estar vendo, dois pescadores pegando camarão com esse matapi, que é o entrelaçado, que ele é um produto, que ele possui até mesmo uma relação botânica, pois é retirado algumas fibras de algumas árvores para estar fazendo o matapi, para estar pegando camarão, muitas vezes para estar pegando peixe, pescando e tudo mais. Outros exemplos de produto histórico é o cesto de palha e a peconha. O cesto de palha, ele é muito usado em feiras e em algumas casas de artesãos, e a gente não conhece de onde vem e como foi feita e como foi feito e o porquê daquilo foi feito. A gente usa o cesto para carregar algumas coisas e a gente não imagina que isso aí é um produto que ele veio da relação do homem com a natureza. E quando a gente já está vendo ele em nossas casas, quando já vê o produto já feito, a gente não tem noção de todo um processo cultural, todo um processo até mesmo etnográfico em relação a esses povos que tiveram a ideia de fazer. E a peconha, que ele é um utensílio para estar fazendo a retirada do açaí no alto do açaizeiro, o fruto, o açaí, ele é usado pelo apanhador de açaí, a peconha, como entrelaçado de fibras para estar dando força, para estar dando atrito, para estar dando sustento na hora de subir ao açaizeiro e o pé não escorregar. Então, dessa forma, ele consegue juntar os seus pés junto ao tronco do açaizeiro e dar equilíbrio enquanto ele retira o fruto, e na sua descida também para parar a sua queda, para reduzir um pouco mais a velocidade na hora que ele vem despencando do açaizeiro. Então, os produtos históricos, ele é esse resultado, essa maravilha de interação do homem com a natureza. E eu espero ter ajudado nessa videoaula vocês a respeito da etnociência e um pouco do saber tradicional dos nossos povos. Tchau, tchau!